Pessoal, bom dia. Eu achei bastante interessante a apresentação que a gente acabou de assistir, porque ela está bem... ela está em fase com o que eu vou falar agora, né? Essa questão da integração. A gente vive atualmente uma condição bem interessante na América Latina, e essa condição que a gente está vivendo na América Latina, a gente não vê ela acontecendo da mesma forma em termos de integração das redes da América Latina. E a gente acaba, muitas vezes, na maioria das vezes, trocando tráfego, usando realmente a arquitetura Hub and Spoke de Miami para fazer isso, né? Então, uma questão interessante com relação à integração, algumas condições que a gente pode colocar como importantes para que aconteça a integração são condições relativas. Primeiro, tem que ter interesse em termos de conteúdo, né? A gente precisa ter também uma política de integração que faça sentido. Após isso, a gente não pode deixar de pensar nas questões econômicas e também os desafios técnicos que a gente tem para fazer a integração. Eu vou falar um pouquinho de cada um desses, né, mais para frente, mas eu queria só lembrar alguns pontos interessantes. A gente tem um continente que tem um desafio muito interessante em função da floresta amazônica e dos Andes, e que acaba gerando um grau de dificuldade técnico bem interessante aí. Com relação ao conteúdo, a gente, em função de alguns exemplos que a gente teve aí nos últimos anos no Brasil, a gente pode afirmar que o conteúdo em si, né, a barreira da língua, não é um grande problema, né? A gente conseguiu enfrentar esse conteúdo aí com relação às novelas mexicanas no Brasil, as novelas brasileiras que fazem bastante sucesso também aí fora do Brasil. E por sorte nossa e por uma condição também de crescimento que os países da América do Sul têm tido, né, a gente cada vez mais está sendo colocado numa condição melhor para fazer negócio. Desafios que a gente tem que tomar cuidado são aquelas questões naturais, né? Eu não posso pretender inglês e eu não posso ficar embaraçado em espanhol. Isso é um cuidado que a gente tem que tomar quando a gente está tratando de conteúdo. Mas, sem dúvida nenhuma, já está provado que não é uma barreira intransponível. Com relação à política de integração, a gente tem alguns problemas relacionados a como iniciar um negócio em outro país, né? Quando uma empresa brasileira quer iniciar ou fazer troca de tráfego, por exemplo, na Colômbia ou na Venezuela, ou por algum motivo, ou o contrário, né? Preciso de licença, não preciso de licença, né? O nosso colega que apresentou agora, falando um pouquinho com relação à estrutura na Argentina, pelo que eu pude entender, a gente não tem essa necessidade, mas será que isso é válido em todos os países? Eu posso chegar nos Estados Unidos, colocar um equipamento nos Estados Unidos sem ter licença? Posso chegar na Colômbia, colocar um equipamento na Colômbia sem ter licença, mesmo não sendo um provedor? Como é que eu provo que eu não sou o provedor? Então, são dúvidas que a gente normalmente tem e que dificultam, né, no momento que a gente toma a decisão efetiva de se integrar, né? Essas barreiras na América do Sul, sob o ponto de vista governamental, é um desafio. Acho que o Mercosul é uma possibilidade interessante e a gente deveria estar utilizando isso de uma forma mais inteligente, né? Eu também sou professor, sou pesquisador, e a gente se integra muito pouco com as universidades da América do Sul, né? Eu me integro muito mais com universidades na França e nos Estados Unidos e no Canadá do que com universidades que, de repente, têm condições bem interessantes aqui na América do Sul, né? Então, a gente precisa mudar isso, né? Aqui vai uma autocrítica também, para mim, né? Mas a gente precisa mudar isso. Com relação a desafios técnicos, né, são aí aqueles que a gente já conhece, né, aqui relacionados. A questão do IPv4, sem dúvida. IPv6 é uma questão interessante.
Desde 2000 que a gente vem falando sobre IPv6, a gente vem conversando sobre IPv6, 2001, 2002, já se passaram aí, a gente já está falando em 14 anos, e a coisa ainda continua, né, de uma forma ainda não dominante. Né? Então, mas sem dúvida nenhuma, em algum momento a gente vai ter que dar uma solução para essa questão. Né? E a questão, essa condição, né, essa é uma condição que não tem como a gente fugir. Com relação a um outro desafio muito interessante que a gente tem aqui na América do Sul, são os desafios das transmissões terrestres. Eu me lembro que em 2002, eu trabalhava numa operadora, era responsável pela arquitetura da rede, e a gente tentou fazer uma conexão para integrar uma rede no Acre com o restante da rede aqui na América, no Centro-Oeste e Sul do Brasil. Quando a gente lançou o cabo, tentando ultrapassar o rio Acre, né, que é entre Rondônia e Acre, a gente imaginava que a gente estaria lançando um cabo nas mesmas condições de um cabo submarino. Né, e o que a gente pôde ver foi exatamente o contrário. Né, as condições ali eram bem diferentes e o que acabou acontecendo é que o cabo, que a gente esperava que não tivesse nenhum tipo de rompimento, ele se rompia pelo menos 2 vezes a cada semana. Então, esse tipo de desafio, você lançar um cabo na água, né, dependendo do tipo de condição que você tenha, não é igual você lançar no mar ou lançar no rio. Né, ali naquela região, a quantidade de detritos que passam, né, que são detritos naturais da selva, que passam pelo rio, faziam com que o cabo não ficasse em pé, não ficasse estável, né, não tivesse rompimento. Né, e a gente acabou tendo que abandonar essa ideia e utilizando uma outra tecnologia para a gente conseguir transpor aquela condição. Então, a gente, até hoje, na verdade, a gente tem esse mesmo grau de dificuldade. Né? Quem é operador aqui sabe das dificuldades para a gente atender a região norte. E é uma questão bastante interessante. A gente está integrado, do ponto de vista geográfico, mas não tão integrado assim. Né? A gente tem barreiras que se colocam entre as redes que fazem com que a gente fique numa condição de atendimento técnico bem difícil. A gente tem uma outra questão interessante com relação aos desafios, é que cada vez mais a gente vem tendo as tecnologias sendo modificadas. Opa! Voltou. E o uso dessas novas tecnologias faz com que a gente tenha que projetar as redes e planejar as redes para uma condição de atendimento diferenciado. Né? Mas como é que a gente faz esse planejamento sem entender muito bem como é que funciona e o que está por trás em termos desse atendimento? Né? A gente precisa entender bem de que forma e o que a gente está fazendo para a gente conseguir planejar o futuro. E aí entra essa questão de como é que eu faço para entender, né, esse tráfego e fazer planejamento futuro, né, que possa efetivar essa necessidade em termos de novas redes, né, em novas capacidades. Então, em termos de desafios econômicos, essa questão que a gente colocou ali, eu peço desculpa ali pelo Andes e Caribe que estão em minúsculo, né, mas o aplicativo que eu usei ele tem inteligência artificial, então ele não segue exatamente o que a gente escreve. A gente tem desafios bastante interessantes aqui com relação a quando a gente compara a nossa rede. Eu vi aqui uma comparação dos custos que a gente tem para se fazer a entrega de um serviço na América do Sul ou nas Américas, o mesmo custo na América do Norte, o custo lá na Austrália. Né? E o que tem de diferente aí? Eu vou falar um pouquinho daquilo que a gente conhece bem, tanto aqui quanto nos Estados Unidos, que é onde a nossa rede está presente. Uma questão interessante quando a gente constrói uma rede, saindo de Brasília, por exemplo, para chegar até São Paulo,
né, o número de cidades economicamente viáveis para a gente colocar ali, lançar a fibra e fazer com que aquela rede tenha condições da gente ter um preço que seja interessante, não quando a gente compara, por exemplo, com os Estados Unidos, que a gente tem cidades, às vezes, condados e cidades, às vezes, se a gente pegar só a região da Flórida, né, a gente tem ali, às vezes, cidades a cada 15 quilômetros, a cada 20 quilômetros. Né, a cada 10 milhas a gente tem uma cidade diferente, com potencial econômico para absorver uma quantidade absurda de serviços, né, e a gente não consegue replicar essa mesma condição aqui no Brasil. Né. Até muito pouco tempo atrás, a gente se lembra que aqui no Brasil, no Brasil, falando mais específico do Brasil, mas toda a nossa economia ela estava distribuída basicamente ao longo da costa. Né. Depois da construção de Brasília que a gente teve uma interiorização, mas isso a gente está falando de 50 anos. Né. Essa interiorização dos Estados Unidos aconteceu há muito tempo atrás, então a gente tem condições diferentes e o que interessa no final, né, nessa questão a gente precisa entender muito bem isso, para a gente conseguir, a partir disso, responder aquela questão. Bem, o que é o vetor em termos de crescimento? A internet vai levar crescimento, portanto, eu preciso investir para depois ter o crescimento, ou o crescimento econômico precisa ser sustentado pela internet. Então, a gente precisa entender isso muito bem para a gente poder fazer o investimento da forma correta e ter o retorno também da forma correta. Né? Então, e não adianta a gente imaginar que isso vai acontecer de uma hora para outra, simplesmente a gente fazendo investimento a fundo perdido. Né? Eu trabalho bastante com fundo perdido na universidade, mas o fundo perdido aí nesse caso, como a tecnologia ela está sempre sendo modificada, né, por questões mesmo de evolução, questões evolutivas, eu faço investimento hoje. Daqui a 5 anos, será que esse investimento que eu fiz ele vai suportar o mesmo tipo de serviço que eu preciso hoje? Então, são questões que a gente precisa aprender a responder. Né? Eu não tenho resposta para tudo. Tá? E a questão de participação, né, mais efetiva da sociedade como um todo. E aí eu estou chamando de sociedade todo mundo, não só o governo. Né? Estou chamando todo mundo, na verdade, a pensar nessa questão. Então, em termos de integração, a gente tem, hoje, né, falando um pouquinho agora da rede da Globinet, a gente tem uma rede que está presente, né, na Colômbia, Venezuela, Estados Unidos e Brasil, com fibra própria, né, e a gente consegue integrar, fazer essa integração de forma bem direta, né, com desafios muito parecidos com aqueles que eu coloquei aqui agora, né, mas são desafios que estão relacionados à questão do cabo submarino, né, como lidar com o cabo submarino. A gente tem um painel, acho que amanhã, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre a questão do cabo submarino, mas, de qualquer forma, são desafios bastante interessantes também com relação à manutenção e como fazer com que o cabo seja gerenciado de uma forma melhor. Né? O que a gente está pensando aí para os próximos anos, em termos de integração, é fazer com que uma ideia, o Milton, hoje pela manhã, fez um comentário com relação a algumas ideias com relação à troca de tráfego, e uma das nossas ideias é seguir essa linha de trocar tráfego o máximo possível, né, utilizando a nossa rede para fazer com que os pontos de troca de tráfego que estão presentes lá nos Estados Unidos possam ter um espelhamento aqui no Brasil de uma forma mais intensa, né, e fazer com que a gente consiga melhorar a nossa perspectiva em termos de América do Sul, né, melhorando essa questão da integração. Já que eu não posso transpor os Andes, já que eu não posso, com facilidade, transpor a Amazônia, né, ver de que forma que a gente consegue otimizar, né, esse recurso para fazer com que, nesse momento, sob o ponto de vista econômico, faça sentido a integração. Então, algumas conclusões com relação a essa questão da integração. Primeiro, a integração, de fato, é necessária. Isso ninguém duvida, ninguém tem dúvida. Né?
Eu aqui faço uma inserção como absolutamente necessário nesse momento a utilização de cabo submarino, né? A gente não tem outra solução nesse momento tecnicamente viável, né? E a integração econômica, né, entre os países, político-econômica entre os países, ela é também necessária e interessante, absolutamente imprescindível para que a gente consiga ter uma integração de fato entre os países da América do Sul, tá? Principalmente da América do Sul. Tá? Então, basicamente, a nossa experiência mostra que é possível, né? A gente consegue, a gente está presente, a barreira da língua, como eu disse, não é um fator que a gente não consiga transpor, né? E, assim, eu finalizo aqui agradecendo pelo tempo e pela paciência de vocês em ter me ouvido. Tá? Muito obrigado.